Vamos ler, irmãs, amém? Capítulo 4. Deixa eu tirar por aqui, se já tá. A partir do versículo 7. Amém? Coríntios 4, 7. Eu sabia que era Coríntios, eu não lembro. 4, Senhor. Sim, 4, 7. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim então, irmãs. O poder de Paulo vem só de Deus. E o poder de Carmen vem só de Deus. O poder de Mari vem só de Deus. O poder de Genoveva vem só de Deus. O poder de Edelma vem só de Deus. Amém? Amém. O poder de Mari e Ruth vem só de Deus. Amém. Amém? O que houve? É segunda coisa. Aleluia. Na minha tem esse título. Sim. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Amém? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em primeiro lugar, temos, porém, este tesouro. Nós temos um tesouro que é o Espírito Santo, que está em vaso de barro, porque nós somos o vaso. E nós somos o barro. Amém? Temos, então, o Espírito Santo conosco. E ele não só está sobre nós, está em nós. Ele habita em nós. Aleluia. Amém. Não sabeis que somos templo do Espírito Santo. Amém? O nosso corpo é um templo do Espírito. Aleluia. Então, temos, porém, esse tesouro. E o tesouro é muito precioso, irmãs. A presença de Deus é muito preciosa. Não, por isso que diz, não entristeçais o Espírito do Senhor. Porque se nós entristecemos o Espírito, ele vai embora. Assim como ele vem, ele pode ir. E ele é como, vamos dizer assim, ó, só comparando que Deus não é uma energia. Mas, quando o Espírito Santo, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos que nem uma bateria carregada. Mas vamos usando e vai se gastando. Mesma coisa que uma pilha, uma bateria. Aí tem que recarregar de novo. Mas ali a gente bota ali na tomada, mas não é a tomada. É a energia. E quem é o Espírito Santo. É a presença de Deus. Por isso que temos que estar em constante busca do Senhor. Orando, buscando. Amém? Para sempre estar cheios da presença. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se nós fôssemos vasos de ouro, nós poderíamos dizer que temos alguma coisa valiosa. Nós somos preciosos para Deus, mas porque nós carregamos o tesouro, que é a sua presença poderosa. Amém? Amém. Mas nós somos apenas barro e nada mais. Por isso que diz, o homem veio do pó e ao pó voltará. Amém? Somos apenas um vaso de barro. Somos úteis na presença de Deus, sim. Mas sem a presença dele não somos nada. Somos somente barro. Amém? Amém. Um vaso de cerâmica bonito que bote num lugar, em cima de uma mesa, e que não use ele para nada, não bota água, não bota uma flor, ele não serve para nada, ele está só ali de enfeite. Está vazio, não adianta nada. O vaso ele tem que ser usado. Ele tem que ter uma utilidade. Nem que seja para ficar de enfeite na mesa com umas flores, mas algo ele tem que ser utilizado para um propósito. Amém? Amém. Nem que seja para enfeitar. Porque é muito lindo chegar numa casa com um vaso bonito, um monte de flores lindas, né? A gente acha lindo. Perfumado e coisa, a gente acha bonito. Nem que seja para bonito, mas é para algo que está servindo. Amém? Mas ele está ali, em cima da mesa, parado, sem nada. Não adianta. Ou se é uma botija, né? Se é com água, você bota água para tomar. Porque antigamente não se tinha as garrafas de plástico, nem de vidro. Era tudo barro, cerâmica, amém? Mas hoje a gente usa outras coisas. A garrafa e tudo mais. Mas antes era tudo de barro. Amém? Amém. Então nós somos comparados a um vaso de barro. Mas nós somos úteis porque temos a presença. O tesouro precioso, amém? Que é a presença de Deus. Por que que ele diz isso? Para que a excelência do poder seja de Deus. Porque a glória de Deus ele não compartilha com mais ninguém. A glória toda é para Deus. Tudo que nós fazemos é por Ele, por meio dEle, para Ele e para a sua glória. Amém? Amém. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, diz a palavra. Amém?
criação do Senhor. Amém? Mas só somos feitos filhos de Deus como aceitamos a sua obra redentora e que o Espírito Santo veio sobre nós. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, o outro Consolador que ele prometeu. Amém? E ele já está sobre nós. Amém? Aleluia! Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque tem uma parte que fala, irmãos, que diz que quando Paulo fala ali do espinho na carne, amém? Ele diz que teve um mensageiro de Satanás, era o espinho na carne. E que ele dizia que queria que Deus tirasse dele aquele espinho. E o Senhor falou para ele que não é por... Que não era pelo... Que era para ele ficar... Como é que se diz? Sim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então aqui está, ó, o tesouro, o vaso é de barro, mas o tesouro é a presença do Senhor. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Aleluia. Então, olha só, em tudo somos atribulados. Em tudo, em todos os momentos nós passamos tribulação. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós todos, irmã Edelma, todos nós. Amém? A irmã sim tem as suas tribulações, nós temos as nossas. Cada um na sua medida. Amém? E Deus não nos dá nada que nós não podemos suportar. Amém? Nem todos vão passar por as mesmas aflições dos outros, porque cada um tem a sua medida. E alguns Deus é livramento. Tem coisas que a gente perde, que não é perda, é livramento de Deus, porque é o escape. Muitas vezes a gente ora e diz, Senhor, me livra de tal coisa, mas o Senhor permite nós passarmos e depois Ele nos tira aquilo que nos atormenta. Amém? Pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa, o que for, uma situação. E aí depois a gente diz, Senhor, por que fulano, ou por que tal coisa aconteceu assim? Porque tu clamaste, tu pediste e eu tirei. Amém? E não entendemos o trabalhar de Deus. Deus, Ele é infinito em sua misericórdia, mas Ele muitas vezes, Ele nos tira coisas e a gente não entende por quê. Amém? Às vezes vão dizer assim, me tirou as forças, mas por que Deus me tirou as forças? Deus sabe por quê. De algo Ele está nos livrando. Amém? Amém, Jesus? Aleluia. Então, irmãs, é assim, ó. Passamos lutas, passamos tribulação. Em tudo somos atribulados. Mas a palavra também diz assim, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não está falando só das coisas boas. Não está falando só dos bons momentos, da felicidade. Está falando que todas as coisas cooperam. Até o que parece ser ruim. Até as coisas ruins cooperam para o nosso bem. Amém? Não sou eu que falo, é a palavra que diz. Então tudo coopera para o nosso bem. Assim como em tudo nós somos atribulados. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter tribulação. Não tem aqui oásis e mar de rosas. E Deus não prometeu isso. Jesus nunca falou. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas ele diz que tem uma vírgula ali. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso quer dizer que há um escape, há uma vitória, há algo, né? Não vou viver na derrota. Eu vou ter, posso ter a dor, posso ter a luta, posso ter até enfermidade, posso ter até o mal, posso ficar doente, porque não? Posso ir para um hospital, posso ficar na beira da morte. Mas se Deus disser assim, agora tu levanta daí, eu te levanto em nome de Jesus, pronto. Amém? E se nós morrermos e dissermos, mas o fulano era de Deus e morreu de doença, morreu de câncer, morreu disso, todos nós vamos morrer um dia. E não sabemos do que Deus vai permitir para nós. Amém? Amém? Não estou dizendo com isso que você veio o câncer sobre mim, vou aceitar, agora vou morrer. Não. Enquanto tiver vida, a esperança, vamos orar, vamos pedir a cura. Agora, se Deus permitir, é outra história. Amém? Amém. Aleluia. Mas se o fulano foi lá e morreu, Deus tem um tratar com um fulano. E às vezes Deus leva porque permite morrer por levar a sua alma. E outras vezes também porque tudo é para a glória de Deus. Amém? Chega o tempo e a pessoa vai. Amém? Amém. Aleluia.
Irmãs, isso aqui é o que o Senhor está falando para nós. Em tudo nós somos atribulados. Em tudo. Amém? Se a gente está na escola, a gente tem tribulação. Se a gente está no trabalho, tem tribulação. Não tem um dia que a gente não sofra uma tribulação. Umas são mais pesadas, outras são... Quando eu falo em tribulação, pode ser problemas. Uns para nós são coisa pequena, mas para outros é muito grande. Uma para nós, por exemplo, caminhar, não é nada. Mas para a irmã dela, por exemplo, caminhar já é uma tortura. Porque para ela está difícil. Mas, entendeu? Então, existem níveis, mas para outras pessoas não. Para quem está no hospital e que está à beira da morte, ele estaria feliz de estar num lugar com a gente respirando. E quantas a gente só reclama, né? Que não tem isso, não tem aquilo, e a pessoa daria tudo para ter o que a gente tem. Amém? Glória a Deus. Às vezes dizer assim, eu dou todo o dinheiro que eu tenho no banco para ter a saúde que a fulana tem. E não está aqui nesse hospital. Então a gente não entende, mas cada um tem a sua medida. Que Deus permite. Amém? Amém. Mas em tudo somos atribulados. Mas olha só, assim como Jesus falou, no mundo tereis aflições. E não falou uma. E ainda diz também lá em Salmos, muitas são as aflições do justo. Muitas. Não diz que é uma ou duas, que é algumas. É muitas. Amém? E quanto mais a gente já chega a Deus, mais luta, mais tribulação a gente vai ter. Vai ser mais difícil. Quanto mais a gente... Porque o mundo jaz no maligno. Então nós estamos indo na contramão. Imagina você numa correnteza de um rio e você tentando nadar contra a maré. É mais fácil você deixar o rio te levar. Como todo mundo faz, a maioria. Não, mas a gente tem que nadar. E aí vai ter força. Vai se cansar, vai ser difícil. Remar contra a maré é difícil. Amém? E assim nós cristãos estamos remando contra a maré. O mundo está levando para um lado e nós estamos indo para o outro lado. E quanto mais a gente busca, mais a gente obedece a Deus e mais a gente tá. Por isso que a gente entende, assim, por isso que eu passei tal e tal coisa. Que o fulano não passou nem a metade do que eu passei. Mas claro, o fulano anda de pata para cima. Não estou aqui julgando ninguém. Estou dando um exemplo geral. Qualquer pessoa. No geral, como disse Jesus, existem duas portas, é a porta larga e a porta estreita. A porta estreita, o caminho que leva à salvação é estreito, apertado, é difícil. Tem pedra no caminho, não é fácil de andar. Mas o caminho da porta larga é facilidade. E muitos, infelizmente, vão para esse lado. Que é mais fácil. Muito mais fácil era eu estar em casa, descansando, fazendo qualquer outra coisa do que estar buscando. Nesse frio eu tenho que ir na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Às vezes nas madrugadas, levantar e orar. Exemplo, né? Jejuar isto e aquilo e a gente se fortalecer no Senhor é muito mais difícil. É mais lindo, vou lá, vou beber, vou fazer, vou acontecer. Faço o que eu quero. Mas nós não somos mais de nós mesmos, somos do Senhor. Então não fazemos mais nossa vontade. Amém? Amém. Aleluia. Então, em tudo somos atribulados. E como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E aqui fala igual. Em tudo somos atribulados, porém, a mesma coisa que mas, né? Não somos angustiados. Aleluia. Amém. Mas esses últimos dias passei uma tribulação, uma luta terrível. Amém? E foi uma luta de perder a esperança. Não digo perder a esperança, mas da gente ficar, não saber. Me quebrou. De tal maneira, irmãs. De eu não saber, de eu me desesperar de não saber o que fazer. Mas orei. Pedi oração. Primeiro eu orei e pedi oração a outros irmãos. Alguns, né? Não pedi para todo mundo, assim. Escancarado, não. Mas algumas pessoas eu pedi oração. Amém? E só no outro dia, orando e buscando, que eu fui me levantar de novo. Foi um baque daqueles. Amém? Uma coisa inesperada mesmo. Não vou, irmãs, dizer o que é por enquanto, não vou abrir o que é o assunto. Mas, amém? Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Mas é bem como diz, somos atribulados, porém não angustiados. Não vamos ficar angustiados. Quem não tem Deus
fica angustiado, fica naquela aflição, não tem esperança, não sabe o que fazer. Então, porém, podemos passar uma crise terrível, podemos passar por uma tempestade, mas como diz a palavra, quando os discípulos estavam indo, né, com Jesus naquele barco, indo para aquele lugar onde Jesus disse para eles irem, né, que estavam indo para Genesaré, né, não me lembro agora o nome, amém, eles estavam indo, e quando veio aquela tempestade, veio sobre eles, e eles estavam com Jesus, Jesus disse que dormia, e eles ali se apavorando, e eles viram o vento, viram a tempestade, e Jesus dormindo, e aí eles gritaram, Senhor, não dá que vamos perecer, vamos morrer, o Senhor não vai nos ajudar, e aí Jesus repreendeu o vento e o mar e fez a bonança, amém? Todo mundo conhece essa passagem. O que isso significa? Que nós podemos estar no meio da tempestade, no olho do furacão, mas Deus está ali, no barco. E nós não vamos naufragar, amém? Então vamos nos levantar novamente, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, podemos ser em tudo atribulados, porém não angustiados, amém? Não vamos ficar na angústia, não vamos ficar na aflição para sempre. Podemos ficar até um momento difícil, da gente não saber o que fazer, mas o Senhor nos renova, amém? E eu pude provar da bondade de Deus, porque senão não estaria aqui hoje. Irmãs, naquele dia me quebrou de tal maneira que eu não conseguia, eu tinha um propósito de oração em outro grupo, eu ia orar quarta-feira, isso foi na quarta, eu ia orar e eu não consegui. Eu disse para as irmãs, hoje não vai dar para orar. Orem por mim. Não falei o que era e deixei. Bueno. E naquele dia eu só sabia chorar e orar ao Senhor, pedindo ajuda. Amém? Então, tem momentos, e eu falo isso, irmãs, para vocês entenderem que por mais fé, por mais firme que a gente está e mais obediente que a gente busque a Deus, tem momentos que que o inimigo se levanta e a gente não sabe. E ele nos quebra. É como diz, somos soldados no meio da guerra, vem dar um tiro na gente, a gente vai sentir. Vamos dizer que a gente fosse um soldado no meio de uma guerra. Por mais valente, por mais que a gente tenha as armas e tudo, pode que algum saia ferido, machucado. Amém? Não quer dizer que a gente nunca vai ser imbatível e nunca vai ser ferido na guerra. Mas não quer dizer que a gente vai morrer na guerra. Amém? Deus vai nos ajudar a levantar novamente. E nos reerguer. Amém? Glória a Deus. E naquele dia não conseguia, irmãs. Amém? Perplexos. Amém? Podemos ficar perplexos de nós não sabermos como agir. Perplexo é aquela pessoa que fica parada assim. Acontece algo, sabe quando acontece uma coisa inesperada e a gente não sabe o quê? Como reagir? Fica tipo aquele do Chaves, o seriado, aquele Thiago, né? Que ele, quando dava uns piripaque nele, ele parava e ficava assim. Ficava, como é que se diz? Tipo uma estátua. Assim, a gente não sabe o que fazer. Amém? Estou dando um exemplo. Mas podemos ficar perplexos no momento da luta. Porém, não desanimados. Tenham bom ânimo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Amém. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque ele venceu, nós somos, ele diz, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Aleluia. Amém? Então nós podemos ficar perplexos, porém não desanimados. Desanimado é quando a gente não tem mais ânimo para nada. A gente não sabe, além de não saber o que fazer, a gente perde as forças. É como dizer assim, caiu os braços. Agora não tenho mais força para nada. Isso é o desânimo. Desânimo é quando a gente, agora não adianta mais. Eu joguei a toalha. Não dá mais. Não, mas a palavra diz, podemos ficar até perplexos, porém não desanimados. Tenha bom ânimo. Amém? Amém. Amém.
Nessa noite o Senhor nos dá bom ânimo. Aleluia. Podemos ser perseguidos e vamos ser perseguidos sim, sempre. Irmãs, às vezes a perseguição não é aquela perseguição que muitos falam assim, a perseguição que tem em outros países, ou a perseguição do anticristo quando vier, que será mortal. Amém? Ou essas que quando as pessoas estão em países que são proibidos o evangelho, elas podem até morrer pelo evangelho. Que são perseguidas mesmo. Ninguém pode se reunir, se chegar uma polícia ali, se não matar, vai tudo preso. Depois torturado, um monte de coisa. Amém? E às vezes se livram só pela misericórdia de Deus. Amém? Então muitos já passaram e muitos passam por isso no mundo. Mas nós vamos ser perseguidos. Perseguido às vezes pelas ideias, perseguido porque não fazemos a vontade, como eu disse, mas remamos contra a maré desse mundo. O mundo está dizendo que tal coisa é boa e a gente diz que não, que a palavra diz que não é assim. E se nós seguirmos obedecendo a Deus, sempre vamos ter tido como os fanáticos, como os contra tudo, como tantas palavras. Amém? Como os intolerantes, e assim vai. Os radicais, porque nós seguimos a palavra e não queremos a coisa de qualquer jeito. Amém? Mesmo a gente dizendo, Deus ama o pecador, Deus não está contra a pessoa que pratica isso, aquilo, aquele outro. Amém? Mas a gente não pode ser conivente com o que ela faz. Aqui estou falando em várias coisas, não é? Amém? Não é só em qualquer área. Aleluia. Então vamos ser perseguidos, porém não desamparados. Amém? Seremos perseguidos todo o tempo, mas não seremos desamparados. Amém? O Senhor não desampara. Eu já fui jovem, hoje sou velho. Já fui moço, hoje sou velho. E nunca vi o justo desamparado. Amém? Amém. Diz a palavra em Salmo 37. E nem a sua descendência mendigar o pão. Isso significa que o Senhor não nos abandona. Mesmo na luta Ele está conosco. Como ali os discípulos estavam no meio do mar com a tempestade, mas o Senhor Jesus estava dentro do barco dormindo. Amém? Ele estava ali. E Ele está aqui. Aleluia. Amém. Como nós cantamos, Ele está aqui, Ele está em todo Israel. Amém? Amém. Aleluia. E olha, abatidos, porém não destruídos. E uma coisa, irmãos, que nós não podemos aceitar. A palavra diz que o diabo veio por 3 trabalhos que ele tem para fazer. Matar, roubar e destruir. Nos matar ele não pode. E Deus não permite. Pode até tocar no nosso corpo, mas não vai tocar nossa alma. Amém? Se Deus ainda permitir, ele pode até tocar no nosso corpo. Mas não vai tocar na nossa alma, jamais. Amém? Amém. Porque somos do Senhor. Roubar, ele pode até roubar algo se Deus permitir, como permitiu em Jó. Permite muitas vezes que ele nos roube certas coisas. Mas Deus trará restituição em nome de Jesus. Como ele restituiu a Jó, vai nos restituir também. Amém? E destruir. Mas destruir, ele não pode nos destruir. Jamais. E nós não podemos aceitar a destruição do inimigo. Amém? Amém. Aleluia. Então, temos que nos levantar na guerra e, bom, se ele vem nos atacar, vamos contra-atacar com a palavra. Vamos nos revestir da armadura, Deus nos deu as armas espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra as pessoas. Uma pessoa ele sempre vai usar para nos incomodar, mas a nossa luta não é contra aquela pessoa. Ao contrário, a gente tem que orar por a pessoa, porque é mais necessitada da glória de Deus, da presença de Deus, aquela pessoa que o inimigo usa. Irmãs, às vezes eu não estou falando de ímpios, às vezes o inimigo até usa pessoas até mesmo da mesma fé, ou pessoas que a gente nunca imaginaria que se levantariam contra nós, e dão brecha e o inimigo entra. E se nós deixarmos brecha, às vezes nós deixamos usar pelo inimigo. Amém? Não deveria, porque a palavra diz que em uma mesma fonte não pode, né, ser duas coisas, a fonte amarga e doce, água salgada e água doce ao mesmo tempo. Amém? Então, mas
de onde a gente menos espera vem o ataque. São por isso que dizem, embraçando sempre o escudo da fé com os quais poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãs, por mais que a pessoa esteja firme no Senhor, por mais evangelista, pastor, o cargo que tiver, pode ser apóstolo, pode ser o que for. Essa pessoa, se ela não vigiar, o inimigo vem e muitas vezes a pessoa cai. Eu não estou falando cair no pecado, mas vem a luta. Contra todos, como dizem, tudo somos atribulados. E todos passam luta. Irmãs, aquele que está no ministério, está na frente, é o que mais precisa de oração. Porque quanto mais a gente se levanta para o Deus nos usa, mais somos carentes de oração e de cobertura espiritual. E uns orar pelos outros. Deus começa a usar uma pessoa, seja como cantor, como pregador, o que for, ou que ore, que sei lá, que faça, profetize, ou que faça algo na obra. Aí mesmo o diabo vai se levantar, ele está na frente da guerra, ele está no batalhão, mas tem que ter os intercessores, tem que ter os que oram. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui para isso. Aleluia. Abatidos, porém não destruídos. Amém? Mas a palavra diz assim, ó, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Amém? Então ele não pode nos destruir. Destruir a nossa casa, a nossa família, não pode. Não podemos baixar a guarda e dizer agora tá tudo terminado. Se a gente disser agora não tem mais chance, não, aí a gente está entregando para ele. Ele vem por um caminho, mas ele tem que sair da nossa frente em nome de Jesus. Não vamos aceitar não a derrota em nome de Jesus. Amém? Somos mais que vencedores. Pode nos atacar na finança, mas Deus vai nos dar prosperidade. Como eu falei outros dias, até foi na igreja que eu falei. Passei 2 meses atrás numa luta financeira. E estava buscando mais a Deus, sendo fiel nessa área financeira, e aí veio a luta. Inimigo sujo, como dizendo assim, viu, tu está sendo obediente e Deus não está te abençoando. Porque veio uma luta grande financeira que eu não esperava. Mas Deus reverteu em 2 meses e hoje estou na bênção, de novo. Para a glória de Deus. Só que aí foi uma permissão de Deus. Depois eu entendi porque Deus permitiu essa luta. Porque era para não permitir uma outra coisa acontecer que podia ser pior. Aí eu depois me dei conta, como Deus, por isso eu digo, tem perdas que não é perda, é livramento de Deus. Ele não entende o trabalhar do Senhor, mas Ele está na nossa frente, Ele está vendo o futuro. Ele sabe que se a gente fizer tal coisa, vai dar errado. Amém? Por causa de outra pessoa, Deus tocou na minha finança para não permitir a outra pessoa fazer tal coisa que ia dar um problema para ela. Entenda como quiser. Amém? Mas assim o Senhor tratou. Só que quando ele, depois eu clamei, orei, pedi ao Senhor, e o Senhor trouxe de novo a bênção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então não podemos reclamar com Deus às vezes as coisas que nos acontecem. Temos que nunca perguntar para Deus por quê. Por que, Senhor, estou passando por isso? Não. Para que, Senhor? Para que isto tudo que está me acontecendo? Qual é o propósito disso aqui? Algum propósito tem. Seja bom, seja ruim. Deus permitiu, por algo é. E às vezes o inimigo nos ataca porque ele sabe que a bênção e a vitória está próxima. Que ele sabe que Deus já liberou. Que nem lá quando Daniel orava, 21 dias ele orou, pedindo a bênção. E diz que no primeiro dia o anjo Gabriel já veio com a resposta. Só que lá no meio, no céu, ele encontrou os principais e potestades que se oporam a ele. Se opuseram a ele e não deixaram ele passar. E ele teve que chamar reforço dos outros anjos. E ainda Miguel, o arcanjo, veio. O outro arcanjo também, que era o general, vamos dizer assim, dos anjos. Que é Miguel, veio para ajudar Gabriel. A palavra diz. Eles tiveram que pedir reforço dos outros anjos para me ajudar na batalha. Imagina, né? Como que não ia ser a luta.
E 21 dias e depois, e Daniel perseverou em oração, porque se ele fosse outro, Deus não me respondeu no primeiro dia, eu vou parar de orar. Não, ele seguiu orando. Aí mostrou a perseverança de Daniel também. Amém? Não é porque a gente não recebeu no primeiro dia que a gente não vai parar de orar. Amém? Vamos continuar até o Senhor nos responder. Porque Deus tem 3 modos de responder. Ou ele responde não, ou ele responde sim, ou ele responde espera. São 3 respostas que Deus dá. Mas nunca ele nos deixa sem uma resposta. Se está demorando é porque a gente tem que perseverar. Alguma resposta. Pode ser que ele diga não, pode ser não, é não. Fazer o quê? Não podemos reclamar com Deus. Se Deus disse não, não podemos dizer mais nada. Pode, Senhor, então tá. Daqui não sai, daqui nenhum, né? Daqui eu não saio mais, porque se o Senhor falou não, é não. Não vamos ser filhos rebeldes. Amém? Mas se o Senhor disse sim, às vezes o sim não quer dizer que vai ser na hora. Às vezes demora um pouco mais. Como ali, eu já tinha a resposta para o Daniel e demorou 21 dias até o anjo chegar a ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque ele mesmo disse, se maltrataram o mestre, Senhor, e chamaram o mestre de Beelzebul, perseguiram a Jesus, que não vão fazer conosco? Que somos seus discípulos, que somos seus seguidores. Se maltrataram o próprio Deus, veio trazer o bem. Jesus veio como bom, veio trazendo bênção, curava as pessoas. Todos que vieram a Jesus, ele nunca disse, não posso ter cura. Ainda mais aquela mulher cananeia quando veio. E ele até foi uma das que, a única que eu vi que ele praticamente negou ali. Só que ela perseverou tanto que ele disse, grande é tua fé, vai, faça assim como tu queres. Porque ele viu a fé daquela mulher. Que ela perseverou e ela disse, Senhor, me dá minha bênção, cura minha filha está terrivelmente endemoniada. Não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Chamou ela praticamente de cachorro, dizendo assim, tu não merece. Tu não é filha, tu é cachorro. É qualquer coisa. E ela disse, morre Senhor, mas os cães, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Me dá uma migalha. Eu sei que uma migalha tua já é suficiente para minha filha ser curada. Olha a fé dessa mulher. Amém? Como dizer, não precisa me dar o pão inteiro, me dá só uma migalha. Eu sei que der é suficiente. Aleluia. Amém? Ela se humilhou ali e disse, mano Senhor, eu sou o cachorrinho, mas eu quero a migalha. Que é meu, eu quero. Não sai daqui se o Senhor me dá. Pode ser um pedacinho só, mas eu vou levar a minha parte. E ele disse, grande é a tua fé, mulher. Vai e faça assim como tu queres. Aleluia. Amém? Amém. Olha que Jesus vai dizer que grande é a fé. E ele disse que a fé não precisa ser grande. Então reconheceu ali que aquela mulher tinha fé. Amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso. E por isso eu digo, nenhum que veio a Cristo ficou sem nenhuma resposta. Todos tiveram resposta. Amém? Então, quanto mais a nós que somos filhos do Senhor, que Ele nos ama, que Ele nos protege, que Ele nos cuida, que somos a menina dos olhos de Deus, diz a palavra, amém? Somos preciosos para Deus. Que Ele não ia morrer por qualquer coisa, irmãos. Nunca mais se denigra, se diga que é o pior, que é qualquer coisa, não. Né? Não se pense assim, eu sou a pior pessoa do mundo, não. Você é menina dos olhos de Deus, você é precioso ou preciosa para Deus. Amém? O Senhor não ia enviar o seu Filho único ao mundo para morrer por quem ele não serve para nada, não. E isso que ele disse, e aí ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E diz que tão encarecidamente ele nos amou. Amém? Que entregou o seu próprio Filho por nós. Então nós somos muito valiosos para Deus. E diz que por uma alma Jesus viria. Por uma única alma Jesus viria e faria todo o sacrifício. Amém? Que diz que uma alma vale mais que o ouro de todo mundo. Uma única alma para Deus é muito preciosa. Amém?
Irmãs, que palavra maravilhosa essa noite, amém? Glorifique a Deus com essa palavra. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. E é verdade. Todos os dias nós somos entregues à morte. Cada dia nós morremos um pouquinho. Não só fisicamente, dizendo com o envelhecimento. Porque o nosso envelhecimento não deixa de ser uma morte. Porque cada dia nossas células estão morrendo e nós vamos diminuindo as nossas forças. Amém? E é assim que nós somos entregues à morte. Mas também, porque cada dia mais que nós vivemos para Deus, mais a gente sabe que nossa vida nesse mundo não é preciosa. A preciosa é quando nós chegarmos na presença de Deus. Amém? Amém. Nosso reino não é aqui, nosso mundo não é aqui. Nós não somos mais testemunhos da palavra. Amém? Amém. Aleluia. Nós ansiamos pela pátria celestial. E essa sim é a plenitude, é a vida eterna, a vida maravilhosa com Deus abundante, aleluia. Eu vim para que tenham vida e vida de abundância. Rios de água viva fluirão do seu interior, fluirão e jorrarão para a vida eterna. Aleluia. Isso que a gente vê da glória de Deus não é nada perto do que Deus tem preparado. Né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? É lindo o que Deus tem para nós na eternidade. Então vale a pena tudo isso que a gente passa aqui de tribulação, de luto, de tristeza, de choro. Que lá não haverá choro, lá não haverá luto, lá não haverá tristeza, lá não haverá morte. Aleluia. Amém? Quando nós chegarmos não haverá mais nada de sofrimento, não haverá. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém? Amém. Então vale a pena, irmãos. Continuar e perseverar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então coloque isso no seu coração. Eu posso perder tudo nesse mundo, até a minha saúde e tudo que for, mas não quero perder o Senhor, porque o Senhor é o mais precioso que eu tenho. Não tira, como disse Davi, não, retira tudo de mim, Senhor, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que a presença de Deus era mais valioso que tudo. Ele era o rei. Mas ele ali naquele momento se humilhou, Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Amém? Porque sem a tua presença eu não sei viver. E assim nós temos que ser. Por isso que diz que Davi era segundo o coração de Deus. Não quer dizer que Davi não pecou, que Davi não era pecador. Ser segundo o coração de Deus não quer dizer que não peque. Todos nós pecamos. Somos carentes da glória de Deus. Mas somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Sabemos que Ele nos limpa de todo pecado, amém? Se dissermos que não temos pecado, mentimos e em nós não está a verdade. Mas se dissermos que somos pecadores, o Senhor vem com seu sangue, né? Ele nos justifica, Ele nos purifica de todo pecado, aleluia. Já vamos terminar, amém? E diz, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amém? Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. É como disse lá, eu não vou tirar o teu espinho da carne, Paulo, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Muitas vezes as pessoas olham para nós, irmãs, a Bíblia, que os mundo lê é o nosso proceder, é o nosso testemunho. É como nós vivemos. E às vezes as pessoas olham assim, mas como aquela irmã está sempre sorrindo, sempre alegre, eu vejo ela doente, eu vejo ela com problema, eu vejo ela com dificuldade financeira, e ela está sempre rindo, está sempre feliz. O que essa pessoa tem? E aí vai lá e fala, e a pessoa, eu tenho Jesus, Deus na minha vida. E aí a pessoa diz, mas é mesmo, eu quero esse Deus.
Quantas vezes, irmã, as suas irmãs, as suas parentelas olhavam para a irmã e via algo dele diferente. E a irmã sem palavras e só orando, e o Senhor foi agindo. E hoje a sua irmã está firme no Senhor. E outros virão em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa é a promessa do Senhor. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Amém? Mesmo que o nosso corpo, mesmo que tudo que passamos está difícil hoje. É uma situação difícil, mas o nosso homem interior, o nosso espírito se renova de dia após dia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só, leve e momentânea tribulação, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, disse Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e acharei descanso para a vossa alma. Aleluia. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela é leve, porque Deus não nos dá um peso maior que a gente não possa carregar. E ela é momentânea, porque ela não vai durar para sempre. Uma tempestade não dura para sempre. Um furacão não dura para sempre. Um tornado não dura para sempre. Um tsunami não dura para sempre. São minutos, são segundos, são momentos. E deu. Uma tempestade pode durar um dia inteiro. Pode até ser horas. Mas ela não vai durar para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Amém? Amém. Glória a Deus, glorifique o Senhor, Ele está aqui. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aleluia. Irmãs, o que a gente passar aqui de ruim, o que a gente passar aqui de dificuldade, serão pérolas colocadas na nossa coroa, recompensa do céu. Que nós vamos chegar lá e vamos saltar de alegria, vendo quanta bênção o Senhor tem preparado lá para nós. Amém? Aleluia. Então vale a pena, vale a pena. Não olhe para a cruz, olhe para o Senhor. Tomai a tua cruz, segui-me. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque há um caminho. Mas há uma chegada. Aleluia. Amém? Aleluia. Já terminando aqui, irmãs. Produz para nós eterno peso de glória. Ó, leve, momentânea tribulação. Eterno peso de glória. Aleluia. Eterno peso de glória. Eternidade é o peso da glória. Aleluia. É a glória, 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 glória profunda de Deus. Aí nós vamos ver Deus face a face. Que maravilha. Nós vamos poder ver o Senhor. Nós vamos poder ver uns aos outros. Irmãs, nós vamos nos encontrar com aqueles que já estão no Senhor. Que alegria, irmãs. Eu anelo por um dia que eu vou encontrar meu pai, abraçar o meu pai. Só falo um exemplo, irmãs. Aleluia. Eu sei que lá vamos nos alegrar no Senhor. Mas quando vê Jesus e vê Cristo, vê o Senhor. Como tem um hino que fala, né? Eu quero ver Abraão, eu quero ver Paulo, eu quero ver os heróis da fé, mas quando eu chegar lá, eu quero ver o meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Não é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Isso aqui não é nada. Isso aqui tá passando, vai passar. Nossa vida é breve. Uma hora ela vai, mas o eterno, eternidade para sempre com Deus. É para sempre, irmãs. Que lindo saber que a gente vai deixar tudo isso aqui. E vai ser eternidade com Deus. Nós não temos que nos entristecer. Quem já está lá tá bem, tá melhor que nós. Amém? Amém. Amém. E nós estamos anelando chegar lá. Nós que temos que chegar. Nós ainda estamos na corrida. Vamos seguir. Eu sempre lembro daquela mulher. Não lembro se foi Olimpíada que foi. Aquela mulher que caminhava, né? Estava na corrida e cansou de uma maneira
que se arrastava e outros foram lá e ajudaram ela a chegar. Amém? Foi numa daquelas Olimpíadas, eu acho que foi, da maratona, a mulher estava correndo. E tem até, né, que sempre mostra e ela estava numa hora, ela estava exausta. E ajudaram ela a chegar no final, e ela chegou. E não dava, não tinha. Isso, animaram, deram asa e coisa, e ajudaram ela, tiveram que levar. E ela ia de arrasto, mas ela chegou. O importante é chegar lá, amém? Glória a Deus. Aí, sim, quando passou ali, desabou. Desabou, mas aí já estava do outro lado. Amém? Assim somos nós no Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não há comparação, irmãs, o que Deus tem para nós. Não atentando nós nas coisas que se veem, nessas circunstâncias, não olhe isso, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, essas vão passar, amém? Mas as que não se veem são eternas, aleluia, aleluia, cálice de ouro, mar de cristal, aleluia, aleluia, por essas ouro, mar de cristal, por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal,